Fala galera, beleza? Professor Márcio Henrique aqui, professor de Física. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de dinâmica. Agora, falando do movimento circular uniforme em si. E lembra, todo o conteúdo aqui, a primeira parte de dinâmica está aqui, Everest Virtual. Vá lá no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, compartilhe e também siga aqui, @preparatório-everest. Estamos juntos aqui para te ajudar nesse momento de confinamento que você está estudando aí de casa. A gente está aqui fazendo esforço de trazer esse conteúdo atualizado, deixar tudo certinho para que você só se prepare ainda mais para a tão sonhada aprovação no vestibular. Vem para o Everest e nós estamos aqui para te ajudar. Então vamos aqui para o conteúdo da aula de hoje. É um conteúdo que fala sobre a dinâmica do movimento circular em si, mas antes vamos ver um pouquinho das características desse movimento circular, que eu vou precisar aqui dessas informações de velocidade e aceleração centrípeta para jogar lá na minha força resultante. Lembra que dinâmica é o conteúdo relacionado às leis de Newton, né? E o movimento circular ainda é cinemático. Então, eu preciso entrar aqui nessa parte de movimento circular para depois ir para a dinâmica, que é o nosso foco de hoje. Beleza? Então, movimento circular, como o próprio nome diz, o objeto faz uma trajetória circular e tem algumas propriedades. Por ser uniforme, movimento circular uniforme, né, significa que alguma coisa aqui é constante, ela não está mudando. Beleza? Então, a primeira coisa que tu tem que entender, o que é constante aqui, O que vai ser constante vai ser a velocidade do objeto. Mas que velocidade é essa? É só que está em azul, No movimento circular eu vou ter duas velocidades. Essa velocidade aqui que eu chamo de tangente, velocidade tangencial aqui, porque a trajetória é circular, mas o objeto, tende a seguir em linha reta. E quem que não deixa ele seguir em linha reta? Tem alguma coisa puxando ele aqui para o centro, sempre, que mantém a trajetória circular dele. Mas se não tivesse isso, a tendência do objeto era ir em linha reta. Essa velocidade é que ela é constante. Mas lembra, velocidade é uma grandeza vetorial. O que é vetorial? Precisa de módulo, direção e sentido para ser definida. Nesse caso aqui, a única coisa que vai ser constante dessa velocidade tangencial vai ser o módulo. Por quê? Porque o valor dela não muda. Se aqui é 10 metros por segundo, aqui vai ser quanto? 10 metros por segundo. Aqui vai ser quanto? 10 metros por segundo. Mas direção é a mesma? Não. Olha para onde está apontando aqui, Está apontando na diagonal para baixo. Essa daqui, está apontando para onde? Na horizontal. Essa aqui está para onde? Na diagonal para cima. Repara como o vetor direção está mudando. O que é que não está mudando? O módulo, que é o valor da velocidade. Mas a direção dela muda, então isso é um ponto importante que você tem que lembrar. No movimento circular uniforme, a velocidade é constante em módulo. Beleza? Aí, que outra velocidade eu tenho? A velocidade angular, que aqui está em vermelho. Eu estou interessado em saber quanto que ele andou em relação a ângulo. Repara que aqui, eu tenho um arco de trajetória, que eu posso determinar quanto que esse camarada aqui andou em relação ao ângulo, onde esse θ aqui vai ser o meu delta, né? O meu espaço percorrido, a variação do espaço. Eu não estou interessado em saber em valores em metros, por exemplo, e sim quanto que ele andou em relação a ângulos. A gente vai ver isso mais para frente, quando chegar aqui na fórmula do velocidade angular. Tá? Outra coisa interessante, no movimento, lembra, tem alguém puxando o corpo para centro, pro centro, é isso que a gente vai ver lá na dinâmica. Quem que é a força que faz isso, que já te adianto, que é a força centrípeta. E tem uma aceleração centrípeta puxando ele aqui, Aí, por isso eu te falei que a velocidade é constante em módulo. Por quê? Porque tu pode achar, se seria circular, se seria uniforme, não deveria ter aceleração. Não é isso? Se não tiver aceleração, a velocidade não vai ser constante. Só que repara aqui, que essa aceleração centrípeta, ela é perpendicular à velocidade. Ou seja, essa aceleração centrípeta, ela não altera o módulo da velocidade aqui,
Esse que alteraria aqui seria uma outra aceleração que a gente chama de aceleração tangencial. Como o movimento é uniforme, essa aceleração não existe. Mas aqui, para o centro existe uma aceleração que não influencia no valor de V, que é a velocidade aqui em azul, mas influencia em quem? Na sua direção e no seu sentido. Beleza? Essa aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade, ou seja, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a velocidade independente da posição da partícula na trajetória. Beleza? E aí algumas informações importantes que eu preciso aqui para o movimento circular são essas aqui, ó. Frequência, que é a frequência, número de voltas por um determinado intervalo de tempo, e essa frequência ela é dada no Sistema Internacional de Unidades, ó, em Hertz. Por exemplo, eu quero saber quantas voltas esse cara vai dar em quantos segundos, por exemplo. O que seria o período? O período T, ele é o inverso da frequência e ele significa o seguinte: qual é o tempo necessário para o objeto dar uma volta completa? Ó, enquanto que frequência é número de voltas por um intervalo de tempo, o período, que é o T maiúsculo, é o tempo para dar uma volta. Não confunde ΔT com período. Isso aqui é intervalo de tempo, isso aqui é o tempo necessário para dar uma volta. Por exemplo, qual é o período do ponteiro dos segundos de um relógio de pulso? Qual é o período dele? Qual é o tempo que o ponteiro 2 segundos leva para dar uma volta completa? Seria 1 minuto. Qual é o período do ponteiro 2 minutos? O ponteiro dos minutos vai demorar quanto tempo para dar uma volta completa? Seria quanto? 1 hora. E qual é o período do ponteiro das horas? Quanto tempo o teu relógio aí, o ponteiro das horas, leva para dar uma volta completa? Seria quanto? Sair do 12 e voltar para o 12 depois de uma volta, ele leva 12 horas para fazer isso. Então, período é o que? Tempo necessário para dar uma volta completa. Isso aqui no Sistema Internacional é dado em segundos. E aí, essas duas relações, ó, eu vou utilizar para determinar qual é a velocidade aqui, ó, tanto a velocidade tangencial quanto essa velocidade angular aqui, ó, para o movimento circular uniforme, ó. O que é a velocidade aqui tangencial? Ó, eu tenho que V é igual a 2πr sobre T. Por que 2πr? Porque eu estou considerando, ó, o tempo necessário para ele dar uma volta completa. E como eu estou falando de uma trajetória circular, eu quero saber qual é o arco de circunferência que ele está preenchendo. Como ele está dando uma volta completa, por essa relação matemática, ele está fazendo quanto? Lembra o que é o π? De 0 a 180. Como ele está dando uma volta completa, seria 360 graus, que representa o quê? Em 2π. Ó. Uma volta completa significa 2π. Então, ele percorre 2π, um arco completo. De que ponto ele está partindo? Ó? Ele está partindo a um ponto que é distante do centro aqui, ó, que eu chamo de raio da trajetória. Distância entre o centro e o ponto aqui, ó, a partícula, o centro da trajetória, centro da curva aqui, ó, e o ponto onde a partícula está, eu chamo de raio, a distância entre elas. E em quanto tempo ele faz isso? Em um tempo necessário, que eu chamo de período. Então, matematicamente falando, lembro que a velocidade, espaço percorrido, dividido pelo tempo. Então, nesse caso, o espaço vai ser 2πr e o tempo aqui vai ser o meu T maiúsculo, que é o meu período. Beleza? E quem que é a velocidade angular? Olha a diferença. Eu não quero saber aqui, ó, na velocidade angular, quanto que ele andou, ó, em metros. Eu não quero saber, isso não me importa. Quando eu tenho a velocidade tangencial aqui, ó, ou linear, isso aqui me serve, preciso saber em metros. Tanto que a unidade do R aqui, ó, é metros. E do T, ó, segundos, vai ficar metros por segundos. Aqui, ó, a velocidade angular é dada só em relação ao ângulo, ao arco de circunferência, que é dado em radiano na física. Então, eu tenho aqui, ó, que a velocidade angular, eu quero saber quanto que ele andou aqui, ó, em relação a esse arco de circunferência. Se ele andou só esse pedacinho aqui, ó,
ele andou uma parte de θ. Se ele deu uma volta completa, ele andou quanto? Todo o θ, que dá 360, ou seja, um arco completo é 2π, e ele demorou um determinado período para dar essa volta completa. Repara a diferença. Anota, velocidade angular não depende do raio da trajetória. Velocidade angular não depende do raio da trajetória. E a velocidade linear depende do raio da trajetória? Sim, ó. Quanto maior for o raio, ó, quando eu vou afastando esse ponto do centro aqui, ó, essa velocidade faz o quê? Ela aumenta, essa velocidade aumenta. Você já viu aquelas marchas de 7 de setembro, onde as bandas de fanfarra, elas têm que virar sincronizadamente? O que acontece com o cara que está aqui no centro da curva? Como eles vão fazer uma volta, eles vão fazer um movimento circular. Só que aí, para ser sincronizado, o que tem que acontecer? Eles têm que ir marchando, ó. Aqui eu estou marchando, só que o cara que está no centro aqui, ó, próximo ao ponto de rotação, que seria o primeiro cara, ele vai fazer o quê? Ó? Marchar no próprio eixo aqui, ó. O cara está só virando aqui, ó. E o cara que está lá na ponta tem que fazer o quê? Ó? Tem que dar uma volta grande. Por quê? Porque nesse caso, ó, o cara que está aqui próximo do eixo de rotação tem um raio pequeno, consequentemente ele precisa de uma velocidade pequena para fazer o quê? Ó? A curva. O cara que está mais afastado lá na ponta do movimento sincronizado tem que fazer o quê? Compensar esse raio, a distância que ele tem do centro, com alguma coisa. O que é que ele compensa? Com a velocidade. Quando o raio é grande, a velocidade ela também tem que ser grande para que isso possa acontecer. Então, por exemplo, os pilotos de Fórmula 1 fazem o quê? Ó? Eles buscam passar bem fechado na curva, porque se ele diminui o raio aqui, ó, ele compensa na velocidade que ele precisa ter, ou seja, depende de quem? A aceleração que ele vai precisar inserir para mudar a velocidade para mais ou para menos na hora de fazer a curva e arrancar de novo, é muito menor. Então aqui, ó, essas relações de movimento circular, elas dependem do quê? Para a velocidade linear, eu dependo necessariamente do raio da trajetória, e para a velocidade angular, eu não quero saber de raio. Beleza? Posso relacionar essas duas velocidades aqui, ó, com o quê? Dessa maneira, que a velocidade linear vai ser, ó, repara, a velocidade linear não é 2π sobre t vezes o r? Repara, quem que é 2π sobre t? Nada mais é do que a velocidade angular. Então, tu relaciona as duas em uma forma só. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Essa aqui é o início que tu precisa saber para a gente entrar de fato na dinâmica do movimento circular. Lembra? Nos siga aqui, ó, Everest Virtual. Nos siga também lá, Preparatório Everest do Instagram. Meu Instagram, para você que tem qualquer dúvida, é Márcio_Henrique 23. Compartilhe esse vídeo, marca teus amigos lá, deixa os comentários, deixa o like. E é isso, galera. Valeu, falou!